Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs, povo santo, a paz de Jesus, o amor de Maria, salve Maria Imaculada, Deus abençoe a cada um de vocês, que todos nós tenhamos uma ótima semana abençoada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa mãezinha querida, que nós possamos, meus queridos irmãos e irmãs, andar sempre na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, da nossa mãezinha querida, de Deus, andar na presença de Deus, que o Espírito Santo sempre esteja nas nossas vidas também, meus queridos irmãos. Estamos nessa manhã, tão linda, tão maravilhosa, nesse dia tão maravilhoso, que nós possamos, meus queridos irmãos e irmãs, ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo e a colocar em prática e viver, Viver nos caminhos do Senhor Jesus Cristo, fazer a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, nesse evangelho de hoje, fala que vale a pena nós estar nos caminhos do Senhor Jesus Cristo. É melhor nós estar nos caminhos do Senhor Jesus Cristo, que é o caminho da salvação, de que viver nesse mundo de coisas erradas, estando no mundo, de tantas e coisas que oferecem tanta destruição. Nós vemos hoje em dia, tanta destruição. Esse mundo, o inimigo tem oferecido a cada um de nós, Então, o caminho do Senhor Jesus Cristo é o caminho da salvação, que eu e você, que vai estar vendo esse vídeo agora, esse momento de oração, que nós possamos, estar, refletir, pensar e nunca sair da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre estar no caminho da luz, estar na luz, Estar na luz é estar nos caminhos do Senhor Jesus Cristo, nunca na escuridão, porque a escuridão é a coisa do inimigo, E o inimigo, estamos enfrentando batalhas espirituais. Quantas e quantas vezes o inimigo já tem oferecido destruição na minha vida e na sua, e não tem conseguido, porque o sangue de Cristo tem poder, porque o Senhor Jesus Cristo está na nossa vida, Deus, o Espírito Santo, e Maria, a nossa medianeira, a nossa advogada, a nossa intercessora. A palavra do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, está lá em Mateus, capítulo 4, Mateus, capítulo 4, versículo do 18 ao 22. Amém? Que o Senhor Jesus esteja no meu coração, que o Senhor Jesus esteja na minha vida, que o Senhor Jesus esteja nos meus lábios, na minha boca, para que eu possa proclamar o Evangelho, levar o Evangelho para toda criatura. Amém? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançava a rede ao mar, pois eram pescadores, e disse-lhe: Vinde após a mim, e eu vos farei pescadores de homem. Na mesma hora, abandonaram suas redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estava com seu pai. Zebedeu, consertando as redes, chamou-os, e eles abandonaram a barca e o seu pai e o seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, olha o que fala nesse evangelho de hoje. Fala que vale a pena nós estar nos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Porque estar nos caminhos do Senhor Jesus Cristo é estar na presença de Jesus, é estar na presença de Maria, é estar no caminho da salvação. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, Ele fala para mim e para você, Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a vida eterna, Nós precisamos ser pescador de almas para Jesus, levando a palavra de Deus. Porque a palavra é salvação. A palavra, ela cura, ela liberta. Quantos já têm sido curados, pela fé, pela vida de oração, Pela fé e pela oração. É a fé que nos mantém de pé, É a oração que nos mantém de pé. Então precisamos estar firme na rocha, firme no caminho do Senhor Jesus Cristo, firme na oração. Precisamos fazer o que Nossa Senhora tem pedido todos os dias, para nós rezar o Santo Texto todos os dias. Precisamos se alimentar da palavra do Senhor Jesus Cristo todos os dias. A palavra do Senhor Jesus Cristo, ela nos alimenta espiritualmente. Então precisamos se alimentar, meus queridos irmãos, todos os dias, viver e a colocar em prática. A palavra de Deus, ela entra logo na alma e no coração, Quando a palavra de Deus entra na nossa alma, no nosso coração, muda tudo, Quantos e quantos já têm sido convertidos através da palavra,
né? Ouviu a palavra de Deus e deixou entrar no coração, na alma, e aí aconteceu a conversão. Quantos não têm se convertido, quantos não têm sido curados pela palavra do Senhor Jesus Cristo, pela vida de oração, né? Pela fé, né? Precisamos ter vontade de deixar a palavra de Deus entrar em nós, entrar na nossa alma e no nosso coração, né? E aqui falava também nesse evangelho de hoje que eu entendia, né? Um pouco do meu entendimento. Quantos estão inventando para não seguir a Jesus? Ninguém quer seguir Jesus. Ou então muitas das vezes você convida para ir numa missa, ninguém quer ir. Muitas das vezes você chama para rezar um texto, ninguém quer rezar. Muitas das vezes nós queremos falar da palavra de Deus para um irmão, para uma irmã, ninguém quer. Mas fala das coisas do mundão. Para as pessoas gostam das coisas do mundão. Infelizmente as coisas do mundão é destruição, né? Precisamos ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs, né? Porque a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela nos fortalece, né? Quantas das vezes nós estamos tristes, às vezes, muitas das vezes nós estamos tristes, né? Assim um pouco a gente fica meio um pouco triste com as coisas desse mundo, mas do nada vem aquela palavra quando o irmão, às vezes, muitas das vezes nós estamos tristes, aí vem aquele irmão com aquela palavra. Aí nós já se fortalece. Através da palavra, nós já se fortalecemos. Nós já ficamos felizes, porque Jesus e Maria e Deus e o Espírito Santo ama eu e ama cada um de vocês, meus queridos irmãos. Então que nós sejamos fortes nas dificuldades, nas tempestades, sejamos fortes na oração, né? Na palavra do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo e Maria, Deus e o Espírito Santo estão com nós nessa batalha. Então precisamos nos fortalecer na palavra do Senhor Jesus Cristo e rezar o Santo Texto todos os dias, meus queridos irmãos. E nós temos que reconhecer, né, Jesus como nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador. Ele deu a vida por mim e por você, meus queridos irmãos, né? Quer sofrimento maior? Jesus pregado na cruz. Ele pagou pelo nosso pecado, ele pagou pelos nossos erros. Então, meus queridos irmãos, às vezes nós reclamamos que estamos passando pela dificuldade, pela tempestade, que é sofrimento maior. Ore para a cruz. Nós vamos vencer, meus queridos irmãos. Quantas batalhas, quantas dificuldades eu ou você tem vencido pela vida de oração, pela fé, meus queridos irmãos. Então precisamos ter fé, acreditar no Senhor Jesus Cristo, crer no Senhor Jesus Cristo, né? Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo, ele e a família, né? Está nos caminhos do Senhor Jesus, está no caminho da salvação. Ele é a luz do mundo, né? Aquele que anda com Jesus e Maria, Deus e o Espírito Santo, né? Não anda na escuridão. Amém, meus queridos irmãos? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E sua mãe, Maria Santíssima. Meus queridos irmãos e irmãs, que vocês tenham uma ótima semana, abençoada pelo nosso Salvador. E a nossa mãe, a nossa advogada, a nossa medianeira, que é a Virgem Maria, meus queridos irmãos. Que Maria possa interceder sempre pela minha vida, a vida da minha família, a vida da minha comadre que está aqui ao meu lado, toda a família dela. E a cada um de vocês, meus queridos irmãos. Amém? Né? Fé e confiança no coração, hein? Terço na mão, quer dizer, fé e confiança no coração, né? Terço na mão, fé e confiança no coração, né? Então, meus queridos irmãos, lembramos que o verdadeiro cristão, ele tem que ter as duas armas para combater o mal, para combater o inimigo. Que é rezar o Santo Texto e se alimentar da palavra do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo é o escudo e o terço é a espada, meus queridos irmãos. Então, nós precisamos ter essas duas armas. Amém, meus queridos irmãos? Que Deus abençoe, que Deus o proteja e salve Maria Imaculada. Deus abençoe.